Na manhã de 16 de março de 1990, enquanto os portões da fábrica em Caxias do Sul se abriam, milhares de operários batiam o ponto sem saber que o rugido de suas linhas de montagem estava com os dias contados. O decreto de abertura econômica do novo governo acabara de ser assinado. E com um único golpe de caneta, o destino de gerações de trabalhadores foi selado. O som ensurdecedor do aço e das ferramentas logo daria lugar a um silêncio fantasmagórico. Durante décadas, a Agrale não foi apenas uma fábrica, foi um império nacional. No seu auge, produzia dezenas de milhares de tratores e dominava as estradas de terra do país com as lendárias motocicletas Elefante e Dakar. Eles empregavam exércitos de brasileiros e construíam máquinas robustas, moldadas para sobreviver ao clima implacável e à geografia brutal do Brasil. Mas hoje, aquele sonho de mercado de massa evaporou. As antigas linhas de montagem de motocicletas foram desmanteladas. Os pavilhões que antes pulsavam com a energia de uma nação em ascensão foram esvaziados ou reconfigurados para nichos de sobrevivência. De ícone absoluto a uma fabricante espremida nas sombras da sua própria história, milhares de empregos desapareceram. Como uma potência industrial nascida no coração do Brasil, que compreendia a terra e o povo melhor do que qualquer gigante estrangeiro, foi forçada a assassinar seus produtos mais amados. Esta não é apenas a história sobre uma empresa que precisou se mutilar para não morrer. É a crônica definitiva sobre a agonia, o orgulho e a silenciosa queda do sonho industrial autônomo na América do Sul. A década de 1960 no Brasil representava um período de contrastes brutais e promessas inacabadas. Enquanto os centros urbanos e a recém-inaugurada capital, Brasília, flertavam com a modernidade arquitetônica e o desenvolvimento acelerado, o interior profundo do país continuava a ser um vasto e silencioso oceano de terra vermelha. O agronegócio, que décadas mais tarde se tornaria o motor econômico da nação, ainda engatinhava. Os campos eram desbravados majoritariamente pela força braçal de milhares de trabalhadores e por rudimentares ferramentas de tração animal. O solo brasileiro, rico e implacável, exigia um tributo de suor e sangue que as máquinas estrangeiras, muitas vezes, não conseguiam aliviar. Naquela época, os tratores e implementos agrícolas que chegavam às grandes fazendas eram quase exclusivamente importados da Europa ou dos Estados Unidos. Eram máquinas magníficas, símbolos de engenharia avançada, porém, escondiam um defeito letal. Não haviam sido forjadas para a brutalidade da geografia sul-americana. Os motores superaqueciam sob o sol abrasador. Os eixos e suspensões, projetados para os campos planos e temperados do hemisfério norte, quebravam invariavelmente diante da lama espessa e do relevo acidentado do Brasil. Para o pequeno e médio agricultor, adquirir um desses equipamentos não era apenas um investimento astronômico, mas também um risco contínuo, dadas as extremas dificuldades logísticas para encontrar peças de reposição. Foi exatamente nas rachaduras desse sistema falho, onde a dependência tecnológica encontrava a frustração do homem do campo, que uma semente de ambição genuinamente nacional começou a germinar. Em 1962, um grupo de empreendedores decidiu desafiar a hegemonia estrangeira, fundando a Agrisa, Indústria de Implementos Agrícolas, na cidade de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. O objetivo inicial era modesto, mas revolucionário em sua essência: fabricar microtratores de 2 rodas que pudessem atender o agricultor familiar, aquele que havia sido completamente ignorado pelas grandes multinacionais. No entanto, o sonho esbarrou rapidamente na realidade punitiva da incipiente indústria brasileira. A Agrisa enfrentou severas dificuldades financeiras, falta de capital de giro e limitações tecnológicas crônicas. O mercado olhava com profunda desconfiança para o produto nacional. O preconceito enraizado de que apenas aquilo que cruzava o oceano possuía verdadeira qualidade era uma barreira quase intransponível. A jovem fábrica encontrava-se à beira do abismo, lutando desesperadamente para manter suas portas abertas em um ambiente econômico hostil e volátil.
Foi então que o destino da empresa cruzou com a visão pragmática e obstinada de Francisco Stedilli. Em outubro de 1965, o grupo Stedilli, que já possuía raízes profundas na cultura industrial da Serra Gaúcha, assumiu o controle acionário da Agrisa. Stedilli não viu apenas uma fábrica à beira da falência. Ele enxergou o potencial inexplorado de uma nação que precisava de ferramentas moldadas à sua própria imagem. Com uma decisão drástica e estratégica, ele transferiu as instalações da empresa para Caxias do Sul, uma cidade que já respirava a cultura do trabalho imigrante e da metalurgia pesada. Nascia sob nova administração e com um novo espírito a Agrale. A transferência para Caxias do Sul não foi apenas uma mudança de endereço geográfico, foi uma metamorfose de identidade. O chão de fábrica passou a refletir a determinação férrea de seus novos donos. Os engenheiros e mecânicos da Agrale não trabalhavam em laboratórios estéreis. Eles sujavam as mãos de graxa e testavam seus protótipos diretamente na terra, nas encostas íngremes e castigadas da Serra Gaúcha. A filosofia da empresa tornou-se clara e inegociável. A máquina precisava ser indestrutível. A lógica era simples. Se um microtrator suportasse a topografia impiedosa de Caxias do Sul, ele sobreviveria em qualquer lugar do território nacional. Durante os anos seguintes, o som metálico das prensas, o estrondo das soldas e o cheiro denso de óleo de usinagem tornaram-se a trilha sonora de uma recuperação impressionante. A Agrale começou a projetar e produzir microtratores de 4 rodas e pequenos motores a diesel, alcançando uma taxa de nacionalização de componentes que beirava os 100%. Essa autonomia não era um mero detalhe ufanista, era a chave absoluta para a sobrevivência comercial. Ao não depender de peças importadas, a empresa garantiu que o agricultor brasileiro pudesse consertar seu trator rapidamente, com custos acessíveis e sem a agonia de esperar meses por um navio cargueiro. A tensão, contudo, permanecia palpável no ar a cada lançamento. Cada novo lote de tratores que saía das portas da fábrica carregava o peso monumental de provar que a engenharia brasileira não era inferior à de seus concorrentes globais. Havia noites indormidas em que a diretoria revisava ansiosamente os relatórios dos testes de campo, temendo que uma falha estrutural pudesse destruir a frágil reputação que estavam erguendo. Mas as máquinas resistiram. Elas cortaram a terra endurecida, enfrentaram os atoleiros e puxaram cargas que excediam suas especificações oficiais, calando os céticos. No final da década de 1960, a Agrale havia deixado de ser uma aposta arriscada para se consolidar como uma realidade incontestável. A fábrica em Caxias do Sul operava agora com uma energia febril, em um ritmo de expansão contínua. Caminhões carregados de microtratores pintados de vermelho começaram a cruzar as precárias estradas do Sul e do Sudeste, levando não apenas força mecânica, mas uma mensagem silenciosa de soberania industrial. A desconfiança inicial dos fazendeiros deu lugar a uma lealdade profunda e geracional. A Agrale havia escutado o clamor da terra e respondido com o melhor do aço brasileiro. As fundações do império estavam firmemente plantadas no solo pátrio, prontas para sustentar o crescimento explosivo e os sonhos ainda maiores que marcariam as décadas vindouras. O Brasil, afinal, estava descobrindo, motor a motor, que podia construir suas próprias pernas para caminhar em direção ao futuro. A década de 1970 amanheceu sob o signo de um otimismo inebriante no Brasil. O país atravessava o chamado milagre econômico, uma época de crescimento vertiginoso, onde rodovias rasgavam a selva, hidrelétricas monumentais eram erguidas e o interior começava a ser integrado de forma definitiva às grandes metrópoles costeiras. Para a Agrale, este foi o momento exato de colher os frutos das sementes de aço plantadas na Terra Vermelha. Aquele modesto fabricante de microtratores estava prestes a se transformar em um verdadeiro leviatã industrial. O governo, com seus planos ambiciosos de desenvolvimento nacional, injetava rios de dinheiro subsidiado na agricultura. O objetivo era transformar o Brasil no celeiro do mundo. Subsidiava-se o homem do campo para que produzisse mais, e para produzir mais em uma escala continental, o Brasil precisava desesperadamente de máquinas.
As instalações originais em Caxias do Sul rapidamente tornaram-se pequenas demais para o volume avassalador de pedidos que chegava diariamente. A fumaça das chaminés e o apito estridente das trocas de turno passaram a ditar o ritmo biológico e econômico da cidade. A Agrale iniciou uma expansão agressiva, construindo novos pavilhões titânicos e modernizando suas linhas de montagem para operar em capacidade máxima. O chão de fábrica tornou-se um balé frenético e ensurdecedor de metal, faíscas, óleo e suor humano. Milhares de trabalhadores, muitos deles filhos daqueles mesmos agricultores que a empresa visava servir inicialmente, migraram do campo para a cidade em busca do sonho do emprego com carteira assinada. Eles vestiam o macacão da empresa com um orgulho quase religioso. Ser um operário da Agrale não era apenas ter um ganha-pão, era sinônimo de estabilidade, status social e de participação ativa na construção de um Brasil grande e autossuficiente. Os tratores da icônica Série 400, pintados naquele vermelho vibrante inconfundível, começaram a dominar a paisagem rural do país. Eles eram onipresentes. Desde as antigas plantações de café no interior de São Paulo e Paraná, até as vastas extensões de soja que começavam a desbravar o centro-oeste implacável. O ronco áspero dos motores a diesel da Agrale era a trilha sonora oficial do progresso agrícola. A marca consolidou-se como sinônimo absoluto de robustez. Se um trator quebrava no meio do nada, a quilômetros de qualquer civilização, a simplicidade mecânica projetada pelos engenheiros gaúchos permitia que o próprio fazendeiro, munido de algumas ferramentas básicas e conhecimento empírico, fizesse o reparo. Essa simbiose perfeita entre o produto bruto e o consumidor resiliente catapultou as vendas para números estratosféricos. A Agrale não apenas fabricava veículos, ela forjava a própria infraestrutura sobre a qual o agronegócio nacional se erguia, provando que a independência tecnológica era, afinal, uma realidade inabalável. Mas foi na década de 1980 que a Agrale deu o passo mais audacioso e culturalmente folclórico de sua história, transcendendo as lavouras para conquistar o asfalto e as estradas de terra de todo o país. Em uma manobra estratégica brilhante para diversificar seu portfólio, a diretoria percebeu que o Brasil carecia de motocicletas robustas, ágeis e capazes de enfrentar o péssimo estado de conservação das vias rurais e urbanas. Foi então que firmaram uma aliança histórica com a consagrada fabricante italiana Cagiva. O resultado dessa união de engenharia europeia com a brutalidade da adaptação brasileira foi explosivo. Das linhas de montagem de Caxias do Sul, começaram a sair máquinas que se tornariam lendas instantâneas. A mítica Agrale Elephant e, posteriormente, a agressiva linha Dakar. Essas motocicletas não eram meros meios de transporte de baixo custo. Elas se tornaram ícones culturais, símbolos de status, aventura e rebeldia para uma geração inteira de brasileiros. Com motores de dois tempos que gritavam em altas rotações e suspensões projetadas para engolir crateras e valetas sem piedade, as Agrale Cagiva dominavam não apenas o mercado de uso diário, mas também as competições de motocross e rally. O cheiro adocicado de óleo dois tempos queimado pelo escapamento tornou-se o perfume de uma juventude apaixonada por velocidade e liberdade. Nas ruas de qualquer cidade brasileira, o som metálico e agudo desses motores anunciava a chegada de uma elefante quarteirões antes de ela sequer ser vista. A fábrica precisou instituir 3 turnos ininterruptos, vomitando motocicletas em um mercado insaciável que idolatrava o selo nacional. A Agrale atingiu, assim, seu apogeu absoluto. Era uma potência diversificada, dominando divisões de tratores, caminhões leves e motocicletas, empregando uma verdadeira legião de operários e gerando uma riqueza imensurável. Contudo, sob a superfície cintilante desse império de metal, uma falha tectônica silenciosa estava acumulando pressão. O sucesso estrondoso e os lucros recordes da Agrale nas décadas de 70 e 80 foram, em grande parte, incubados dentro de uma estufa artificial. O Brasil vivia sob a rígida política da reserva de mercado e de tarifas de importação proibtivas, projetadas pelo governo para proteger a incipiente indústria nacional.
As fronteiras econômicas do país eram muros altos e intransponíveis. Os gigantes globais do Japão, da Europa e dos Estados Unidos eram mantidos do lado de fora, incapazes de competir em preço devido à carga tributária punitiva sobre produtos estrangeiros. Essa barreira protecionista garantiu o monopólio interno, mas também germinou uma complacência corporativa perigosa. Sem o calor sufocante da concorrência internacional implacável, não havia urgência real para inovar em ritmo global, para investir massivamente em robótica ou para enxugar custos operacionais supérfluos. A Agrale, como a esmagadora maioria das grandes empresas brasileiras da época, engordou e tornou-se letárgica. Os diretores brindavam aos recordes de vendas em salas de reuniões confortáveis, acreditando cegamente que a hegemonia de suas máquinas era invulnerável e eterna. Eles não podiam ouvir, através das paredes espessas da reserva de mercado, o zumbido refinado e mortal dos motores japoneses que, do outro lado do mundo, já se preparavam para invadir. A fortaleza de Caxias do Sul estava construída sobre a areia movediça da política governamental, e os ventos gélidos da globalização já começavam a uivar no horizonte. O relógio marcou o início de uma nova década, mas para a colossal engrenagem da indústria brasileira, os anos 1990 soaram como o toque de recolher de uma era dourada que jamais retornaria. O dia 15 de março de 1990 ficou gravado a ferro e fogo na memória corporativa e na alma dos trabalhadores do país. Com a posse do presidente Fernando Collor de Mello, uma tempestade política e econômica foi desencadeada com uma ferocidade que nem os mais pessimistas executivos haviam previsto. Em um de seus primeiros e mais viscerais atos, o novo governo decidiu que o Brasil não poderia mais viver isolado em sua redoma de vidro, protegido do frenesi do comércio global. A política de substituição de importações e a intransponível reserva de mercado, que por décadas funcionaram como um escudo protetor para empresas como a Agrale, foram sumariamente desmanteladas através de canetadas em gabinetes em Brasília. Collor chocou a nação ao ir à televisão e comparar os automóveis fabricados no Brasil a carroças, uma metáfora cruel, contundente, mas que expunha uma verdade incômoda que muitos tentavam ignorar. A indústria nacional, viciada em monopólios, estava tecnologicamente defasada. As tarifas de importação, que antes inviabilizavam financeiramente qualquer concorrência externa, despencaram vertiginosamente. De um dia para o outro, os pesados portões do país foram escancarados para o mundo. A muralha protecionista que havia garantido o crescimento exponencial, a estabilidade e, tragicamente, a complacência de Caxias do Sul havia virado pó. Para piorar um cenário já catastrófico, o governo implementou o famigerado Plano Collor, que confiscou as cadernetas de poupança e contas correntes de milhões de brasileiros da noite para o dia. O crédito desapareceu instantaneamente. O poder de compra da população e dos agricultores evaporou. Foi um golpe duplo, um cruzado de direita seguido de um gancho de esquerda. As fronteiras estavam abertas para produtos melhores, mas ninguém no país tinha dinheiro para comprar nada. Nos portos de Santos e Paranaguá, a paisagem mudou drasticamente. Navios cargueiros gigantescos, ostentando bandeiras asiáticas, europeias e norte-americanas, começaram a descarregar milhares de contêineres. Dentro daquelas caixas de aço não havia apenas produtos. Havia um novo padrão global de excelência, forjado na fornalha implacável do mercado livre e desenhado com tecnologias de precisão que os engenheiros brasileiros apenas sonhavam em alcançar. Nos corredores acarpetados da diretoria da Agrale, a reação inicial oscilou entre a negação e uma paralisia incrédula. Executivos que passaram suas carreiras inteiras operando em um mercado cativo, desenhando estratégias para um ambiente previsível, agora se viam no olho de um furacão corporativo sem precedentes. Havia uma crença quase romântica, uma fé cega de que o agricultor brasileiro, fiel às suas raízes da terra vermelha e grato pela parceria histórica, jamais abandonaria a marca que o ajudou a desbravar os rincões do país.
Mas a lealdade, no mundo frio e calculista do capitalismo globalizado, raramente sobrevive a uma diferença gritante de preço e de qualidade. As planilhas de vendas, que por mais de 20 anos só mostravam curvas ascendentes e projeções otimistas, começaram a registrar quedas abruptas, vertiginosas e aterrorizantes. O choque de realidade foi brutal. A Agrale não estava mais competindo com a fábrica vizinha na Serra Gaúcha ou com outra montadora nacional submetida às mesmas regras arcaicas. Ela estava repentinamente em guerra aberta contra conglomerados globais monstruosos que possuíam orçamentos anuais de pesquisa e desenvolvimento consideravelmente maiores do que o produto interno bruto de muitos países da América Latina. A disparidade tecnológica, antes um sussurro distante, tornou-se dolorosamente evidente, um grito ensurdecedor, quando as máquinas estrangeiras começaram a invadir o habitat natural da Agrale, o interior profundo do Brasil e as ruas esburacadas de suas cidades. Nas concessionárias, o contraste era muitas vezes humilhante para o orgulho nacional. As lendárias motocicletas Agrale e Cagiva, com seus motores de 2 tempos ruidosos, que exigiam mistura manual de óleo, bebiam muito combustível e emitiam densas nuvens de fumaça azulada, subitamente pareciam relíquias pesadas de um passado distante. Elas foram colocadas lado a lado nas mesmas vitrines, com as sofisticadas e imponentes motocicletas japonesas. Marcas como Honda e Yamaha inundaram o mercado brasileiro com motores de 4 tempos. Máquinas de funcionamento silencioso, extremamente econômicas, incrivelmente duráveis, livres de fumaça e com um design aerodinâmico que capturava instantaneamente a imaginação do novo consumidor brasileiro. E o golpe final, a lâmina que cortou a garganta da concorrência local, graças às monumentais economias de escala globais e à nova política cambial, essas maravilhas tecnológicas estrangeiras eram vendidas por preços que a Agrale simplesmente não conseguia igualar, mesmo que zerasse suas margens de lucro e operasse em déficit crônico. No campo, longe do asfalto, a situação não era menos dramática e corrosiva. Os tratores da Agrale, amados por gerações devido à sua robustez mecânica e simplicidade espartana, de repente tiveram que enfrentar de frente máquinas americanas e europeias que pareciam verdadeiras naves espaciais para o agricultor da época. Os novos e agressivos concorrentes não traziam apenas força bruta, traziam inteligência. Apresentavam cabines fechadas e climatizadas que protegiam o operador do sol e da poeira, sistemas hidráulicos de alta precisão, painéis computadorizados de monitoramento e uma eficiência de queima de combustível que mudava completamente a matemática financeira de uma colheita. A simplicidade mecânica, que por 2 décadas foi o maior trunfo de marketing da Agrale, agora era sumariamente rotulada como obsolescência. O mercado agrícola não queria mais apenas uma máquina que pudesse ser consertada com arame e alicate no meio do pasto. Queria uma máquina que fizesse mais em menos tempo, gastando menos diesel e oferecendo dignidade e conforto para quem a operava. A tão aclamada vantagem de jogar em casa, o argumento de conhecer o complexo solo e o clima brasileiro melhor do que ninguém, foi neutralizada em questão de meses pela força bruta e adaptabilidade da globalização. As multinacionais rapidamente enviaram seus engenheiros, adaptaram seus produtos, absorveram as especificidades do mercado tropical e usaram suas vastas e bilionárias redes de distribuição para asfixiar lentamente as fabricantes locais. O chão de fábrica em Caxias do Sul, antes um formigueiro humano de atividade ininterrupta e orgulhosa, começou a sentir fisicamente os tremores desse colapso mercadológico. O ritmo frenético e extenuante de 3 turnos de trabalho, que antes era motivo de celebração, tornou-se rapidamente insustentável. As imensas máquinas industriais, que estampavam o aço e moldavam o futuro da cidade, agora operavam com uma ociosidade fantasmagórica. Nos vastos pátios da empresa, o estoque de tratores vermelhos e motocicletas de cores vibrantes, antes despachados diariamente para todo o país, começou a se acumular tragicamente, formando um silencioso e melancólico cemitério de aço que enferrujava sob o sol e a chuva do sul.
A pressão sobre a diretoria atingiu níveis insuportáveis, fervendo como uma panela de pressão prestes a explodir. Não se tratava mais apenas de perder participação de mercado. Tratava-se de uma hemorragia financeira aguda e letal. A ilusão de que a crise era apenas uma flutuação passageira do mercado evaporou de vez, dando lugar a uma certeza gélida e aterrorizante. A empresa precisava amputar partes vitais de si mesma para estancar o sangramento, ou pereceria por inteiro. A metade da década de 1990 trouxe consigo uma atmosfera fúnebre e sufocante para os corredores antes agitados e triunfantes da Agrale. O mercado de motocicletas, que outrora fora a joia cintilante da coroa e o símbolo máximo da rebeldia e da inovação da marca, havia se transformado rapidamente em um campo de extermínio comercial brutal. As gigantes asiáticas não apenas exportavam seus modelos de forma agressiva para os portos brasileiros. Elas adotaram uma estratégia de guerrilha corporativa implacável ao fincarem raízes profundas no próprio solo nacional. Aproveitando estrategicamente os generosos incentivos fiscais, tributários e logísticos da recém-expandida Zona Franca de Manaus, marcas como Honda e Yamaha ergueram complexos industriais faraônicos em meio à floresta amazônica. Essas novas instalações possuíam capacidades de produção tão colossais e linhas de montagem tão automatizadas que faziam os orgulhosos pavilhões de Caxias do Sul parecerem meras oficinas artesanais de quintal. O golpe foi meticulosamente cirúrgico e de uma letalidade aterradora para a indústria nacional. A economia de escala massiva dessas multinacionais permitia que elas fabricassem motocicletas equipadas com os então avançados motores de 4 tempos. Máquinas notavelmente mais silenciosas, ecologicamente limpas, com um consumo de combustível infinitamente menor e adornadas com designs aerodinâmicos arrojados, vendendo-as por uma fração irrisória do preço de custo que a Agrale gastava para montar uma única e pesada unidade de seus modelos tradicionais. A diretoria da fabricante gaúcha, contudo, não se entregou sem lutar. Travaram uma batalha desesperada, quase quixotesca, pela sobrevivência de seu legado nas ruas. Engenheiros trabalharam horas a fio, esgotando seus limites físicos, tentando espremer cada gota de eficiência de seus já defasados projetos de motores 2 tempos. Executivos voaram incontáveis vezes para a Itália, na tentativa de renegociar freneticamente os contratos de licenciamento tecnológico e fornecimento de peças com a parceira Cagiva, buscando um fôlego financeiro que nunca chegava. Nos departamentos de marketing, campanhas publicitárias foram concebidas às pressas e lançadas em rede nacional, apelando fortemente para o sentimento de nacionalismo, para o orgulho do produto feito com suor e aço por mãos brasileiras, tentando convencer o público de que a robustez bruta de suas motos ainda justificava a compra. Mas o patriotismo, por mais nobre e romântico que seja, raramente é suficiente para pagar as altas parcelas de um financiamento bancário com juros estratosféricos. O consumidor brasileiro, que por décadas a fio foi mantido refém da falta de opções devido à reserva de mercado, agora estava embriagado e deslumbrado com o poder de escolha, e votou maciçamente e sem qualquer remorso com a sua carteira. Nas ruas esburacadas da metrópole de São Paulo, nas estradas de terra do interior de Goiás e até mesmo nas avenidas centrais de Caxias do Sul, a poucos quilômetros da fábrica, o característico e agudo ruído metálico, acompanhado pelo cheiro adocicado de óleo queimado, começou a desaparecer vertiginosamente. Ele foi rapidamente engolido e substituído pelo zumbido suave, consistente e mecanicamente impecável dos motores japoneses. O volume de vendas da divisão de motocicletas da Agrale entrou em colapso absoluto. De dezenas de milhares de unidades comercializadas no seu auge febril, os números despencaram para meros milhares. E em questão de meses, para algumas centenas trágicas. A linha de produção de 2 rodas, que no passado fora uma fonte inesgotável e jorrante de lucros astronômicos para o conglomerado, mutara-se em uma âncora financeira de proporções titânicas, cujo peso insustentável ameaçava arrastar toda a estrutura da corporação
para o fundo do abismo da falência. Reuniões do conselho de administração invadiam as madrugadas gélidas da Serra Gaúcha, invariavelmente marcadas por xícaras de café frio, rostos pálidos desenhados pela insônia, vozes embargadas de exaustão e mesas de mogno submersas sob montanhas de relatórios contábeis impressos com tinta vermelha. A decisão que pairava pesadamente no ar das salas de reunião era impensável, um tabu doloroso que ninguém queria vocalizar, mas que a matemática fria dos balanços tornava inevitável. A linha de produção comercial de motocicletas, o coração pulsante da marca perante o grande público, precisava ser friamente sacrificada, cortada na própria carne, para que o resto do corpo industrial pudesse, talvez, encontrar um meio de sobreviver através da fabricação de tratores e caminhões. O processo de desmobilização, executado agonizantemente entre os anos de 1995 e 1997, é lembrado pelos veteranos da Agrale como os verdadeiros anos de chumbo da companhia. Não houve a misericórdia de um encerramento abrupto, um corte rápido e limpo que acabasse com o sofrimento de uma vez. Foi uma morte lenta, dolorosamente arrastada e calculada passo a passo por pura asfixia financeira. O colossal pavilhão de motocicletas, que por anos vibrou intensamente com a energia contagiante de operários jovens, começou a ser desmembrado peça por peça, como um organismo gigante perdendo seus órgãos vitais. A cada nova semana, uma seção diferente da esteira rolante era paralisada e desligada para sempre. A cada final de mês, dezenas de cartas de aviso prévio eram distribuídas silenciosamente em envelopes pardos. Homens e mulheres que haviam dedicado suas juventudes inteiras à montagem milimétrica daqueles motores, operários qualificados que conheciam a textura de cada parafuso, a tolerância exata de cada engrenagem e a tensão correta de cada cabo de embreagem pelo simples toque calejado dos dedos, foram sistematicamente chamados às salas de recursos humanos e demitidos. O sentimento que tomou conta não apenas da fábrica, mas da cidade de Caxias do Sul inteira, não era o de uma simples crise econômica passageira. Era um luto psicológico profundo. Nos bares e calçadas, havia no ar uma sensação amarga, quase palpável, de uma derrota não apenas corporativa, mas nacional. Uma submissão forçada à nova ordem global. O dia fatídico em que a última motocicleta comercial, a Grale, cruzou, de forma definitiva e melancólica, o portão de saída da linha de montagem, não foi marcado por discursos grandiosos da diretoria ou aplausos de agradecimento. O momento foi consumido por um silêncio denso, insuportável e sepulcral no vasto galpão, sendo interrompido unicamente pelo som de ferramentas sendo guardadas e por soluços mal contidos. Mecânicos veteranos, com os uniformes rotos e as mãos encardidas pela graxa de décadas de trabalho, choraram abertamente. Sem qualquer pudor, apoiaram suas testas e mãos nas estruturas metálicas frias das prensas hidráulicas, que em questão de semanas seriam desmontadas, etiquetadas e vendidas a preço de banana como sucata para cobrir dívidas. A sirene principal da fábrica soou, cortando o ar às 17 horas para marcar o encerramento daquele turno histórico. Mas para quem estava ali dentro, aquele apito agudo soou exatamente como o toque lúgubre de um clarim militar em um funeral de Estado. As pesadas chaves gerais de energia foram puxadas para baixo com um estrondo seco, e as luzes fluorescentes piscaram 2 vezes, antes de se apagarem em dezenas de corredores inteiros do pavilhão, mergulhando uma era gloriosa na mais absoluta escuridão. Equipamentos de precisão, tornos e fresadoras, que haviam custado milhões de dólares, foram silenciosamente cobertos com grossas lonas plásticas escuras para evitar a poeira, parecendo cadáveres sem nome, alinhados em um necrotério do capitalismo implacável. As lendas indomáveis de 2 rodas, as míticas Elephants e as ferozes Dakars que um dia desbravaram com bravura os rincões mais inóspitos do Brasil, foram sumariamente executadas. A Agrale, como entidade jurídica, sobreviveria milagrosamente à terrível amputação, mas a alma apaixonada da empresa, aquela fagulha brilhante de ousadia irreverente que a conectava diretamente com o coração do povo,
havia sido extirpada para todo o sempre. Como se o desmantelamento das barreiras tarifárias e a invasão avassaladora das multinacionais asiáticas não fossem punições suficientes para a indústria nacional, o Brasil reservava aos seus empreendedores um inferno macroeconômico particular e devastador. Enquanto a Agrale ainda sangrava e tentava estancar a hemorragia causada pelo sacrifício de sua divisão de motocicletas, o país inteiro era engolido pelo dragão insaciável da hiperinflação. Entre o final da década de 1980 e a primeira metade dos anos 1990, a economia brasileira operava em um estado de alucinação coletiva. A moeda nacional perdia seu valor não a cada ano ou a cada mês, mas a cada hora. Os índices inflacionários atingiam a marca surreal de 80% ao mês. Para uma indústria de base pesada, que dependia de longos ciclos de planejamento, compra de matérias-primas em grande escala e financiamentos de longo prazo, esse cenário não era apenas um obstáculo, era uma sentença de morte contábil. No chão de fábrica em Caxias do Sul, a rotina foi completamente desfigurada pela insanidade econômica. A precificação dos tratores e caminhões leves tornou-se um exercício de futurologia impossível. O departamento de compras operava em estado de pânico diário. Se um lote de aço fosse encomendado na segunda-feira, na sexta-feira o preço cobrado pela siderúrgica já havia triplicado. O dinheiro queimava nas contas bancárias da empresa, forçando os tesoureiros a aplicar os recursos no mercado financeiro overnight, tentando desesperadamente proteger o capital da corrosão diária, em vez de investi-lo em pesquisa, desenvolvimento ou modernização fabril. A energia mental e criativa de engenheiros e executivos, que deveria estar focada em criar máquinas capazes de enfrentar a nova concorrência internacional, foi tragicamente desviada para uma engenharia financeira básica de tentar fechar o mês sem decretar falência. Porém, o golpe mais letal dessa tempestade hiperinflacionária não atingiu diretamente os cofres da Agrale primeiro, mas sim o seu ecossistema. A empresa, orgulhosa de sua altíssima taxa de nacionalização de componentes, dependia de uma vasta e intrincada rede de pequenos e médios fornecedores, espalhados pelo sul e sudeste do Brasil. Eram fundições familiares, pequenas fábricas de chicotes elétricos, oficinas de usinagem de precisão e produtores de artefatos de borracha que não possuíam o mesmo fôlego financeiro da gigante de Caxias do Sul. Sem acesso a crédito e esmagados pela desvalorização cambial e pela inflação galopante, esses fornecedores começaram a quebrar em um efeito dominó aterrorizante. As portas dessas pequenas fábricas eram fechadas na calada da noite, deixando maquinários enferrujando e operários nas ruas. O impacto na linha de montagem da Agrale foi imediato e caótico. Tratores praticamente prontos ficavam parados no final da esteira, impossibilitados de serem faturados e entregues aos clientes, simplesmente porque faltava uma engrenagem menor do câmbio, ou uma mangueira hidráulica específica, cujo fabricante original havia declarado falência na semana anterior. O caos logístico estrangulava a produção. A cadeia de suprimentos nacional, construída a duras penas durante décadas de protecionismo, desmoronava como um castelo de cartas sob o peso da instabilidade crônica do país. Com o mercado invadido por produtos estrangeiros infinitamente mais baratos, as linhas de produção engasgando pela falta de peças nacionais e os clientes sem crédito para comprar até mesmo os equipamentos mais básicos, as reuniões do Conselho de Administração da Agrale assumiram um tom de desespero existencial. O patrimônio líquido da empresa derretia a olhos vistos. A pressão dos bancos credores aumentava a cada vencimento de nota promissória. Foi nesse ambiente claustrofóbico, de corredores escuros e balanços financeiros manchados de vermelho, que a diretoria se deparou com a encruzilhada mais cruel de sua história corporativa. O dilema era brutal, discutido aos gritos ou em sussurros derrotados: vender o que restava do império para o capital estrangeiro, ou submeter a empresa a um encolhimento drástico e violento para tentar sobreviver de forma independente? Durante os anos de crise mais profunda, abutres corporativos de diversas partes do globo circularam sobre o Parque Industrial de Caxias do Sul. Conglomerados europeus e americanos,
farejando o cheiro de sangue de uma empresa com excelente infraestrutura física, mas asfixiada financeiramente, fizeram propostas de aquisição. Eles não queriam a marca Agrale. Queriam apenas devorar suas instalações, suas redes de concessionárias remanescentes e usá-las como meras montadoras terceirizadas para seus próprios produtos globais. Aceitar uma dessas ofertas significaria o enriquecimento imediato dos acionistas e o fim da agonia financeira, mas custaria o apagamento definitivo da identidade nacional da empresa e a demissão de grande parte da engenharia local, já que os projetos passariam a vir prontos das matrizes no exterior. Por uma mistura de teimosia caxiense, orgulho ferido e um senso de responsabilidade inabalável para com os milhares de operários que ainda dependiam daqueles salários, a decisão final foi a da resistência amarga. Eles não venderiam a alma da empresa, mas para salvar o corpo teriam que mutilá-lo ainda mais. A estratégia de sobrevivência adotada foi o recuo tático e a reestruturação radical. A Agrale percebeu que a guerra pelo mercado de massa, aquele sonho grandioso de colocar uma máquina vermelha em cada pequena fazenda e uma motocicleta em cada garagem do país, estava definitivamente perdida. Era inútil lutar contra os gigantes globais no campo aberto do volume de produção. A única salvação residia em recuar para as trincheiras dos mercados de nicho. A ordem foi paralisar os delírios de grandeza e focar cirurgicamente naquilo que as multinacionais não tinham interesse em fazer por conta do baixo volume. Eles passaram a concentrar suas parcas energias na fabricação de chassis para micro-ônibus e ônibus urbanos médios, veículos comerciais de transporte leve e, mais tarde, em jipes militares robustos que exigiam extrema customização. Foi uma vitória da sobrevivência, sem dúvida, mas com o sabor de cinzas na boca. A Agrale conseguiu afastar o fantasma da falência iminente que ceifara tantas outras indústrias brasileiras na mesma época. Mas o custo foi a transmutação de sua própria essência. De um gigante onipresente que ditava as regras e movimentava as massas populares do Brasil rural e urbano, a marca encolheu-se, resignando-se a operar nas sombras, fabricando plataformas invisíveis sob a carroceria de ônibus de outras empresas ou veículos de nicho restrito, iniciando sua longa e silenciosa retirada dos holofotes da história industrial. A virada do milênio não trouxe esperança renovada ou fogos de artifício comemorativos para os corredores da Agrale. Trouxe apenas a consolidação fria e inegável de sua nova e diminuta realidade. Os anos 2000 marcaram o início do que os historiadores econômicos locais chamam de o grande encolhimento. A decisão estratégica de abandonar o mercado de massas e focar em nichos específicos foi, no papel financeiro e nas planilhas de gestão de risco, uma jogada de mestre inquestionável para evitar a falência absoluta e o colapso total. No entanto, na prática, nas ruas ladeadas de paralelepípedos de Caxias do Sul e no vasto chão de fábrica, essa profunda reestruturação foi vivenciada como uma sangria brutal, contínua e implacável. A matemática da sobrevivência em mercados de nicho é cruel, exata e não admite sentimentalismos ou nostalgias. Volumes menores de produção exigem, inevitavelmente, uma fração muito menor da força de trabalho. O imenso parque industrial, antes um labirinto vibrante e ensurdecedor, que abrigava múltiplos turnos de milhares de operários suando sobre o aço, tornou-se repentinamente vasto demais. Os tetos altos dos pavilhões já não ecoavam o ruído caótico e produtivo das prensas batendo em uníssono, mas sim o som solitário e metálico dos próprios passos dos poucos funcionários que restaram caminhando pelos corredores meio vazios. Começou então a fase mais dolorosa e visível da transição. As demissões em massa que varreram a região industrial como um inverno rigoroso e interminável. Não eram mais apenas os cortes cirúrgicos ou o fechamento isolado da linha de duas rodas. Era um esvaziamento sistemático e estrutural de toda a capacidade produtiva ociosa que outrora representara o poderio da marca. Para a comunidade ao redor, o impacto foi sísmico e profundamente pessoal.
Famílias inteiras cujas gerações haviam vestido o uniforme da empresa com reverência e cujas vidas eram sincronizadas pelo apito da fábrica, viram-se repentinamente desamparadas, segurando carteiras de trabalho carimbadas com rescisões definitivas e irrevogáveis. O sentimento predominante não era o de revolta direta contra a diretoria, que todos na cidade sabiam estar encurralada, mas de amargura paralisante contra um sistema econômico globalizado que os havia mastigado e descartado com indiferença. Os bares próximos à fábrica, que por décadas serviram de ponto de encontro para celebrar bater de metas e o fim de semanas exaustivas, mergulharam em um silêncio melancólico, frequentados agora por homens de olhos baixos procurando bicos na construção civil. O desemprego apagou a identidade central de homens e mulheres que definiam seu próprio valor na sociedade e nas suas famílias pelo aço que moldavam. Partes inteiras da fábrica foram trancadas, suas máquinas menos eficientes foram vendidas em leilões ou simplesmente abandonadas, erguendo-se na paisagem urbana como mausoléus silenciosos de concreto e metal, lembretes assombrosos e inquestionáveis do altíssimo preço humano cobrado pela integração do Brasil ao mercado global. Enquanto a fisionomia física da fábrica definhava e os pavilhões eram desativados, os engenheiros e gestores que restaram travavam uma batalha hercúlea e diária para manter o coração da empresa batendo, mesmo que em um ritmo muito mais brando. Expulsos das rodovias principais, das grandes metrópoles e das vastas fazendas do agronegócio pelos gigantes asiáticos, americanos e europeus, a Agrale encontrou o seu refúgio de sobrevivência nas sombras espessas do mercado automotivo. Eles procuraram nichos que eram pequenos, especializados ou complexos demais para atrair a atenção predatória e os investimentos massivos das multinacionais de alto volume. Eles aceitaram com uma mistura de genialidade técnica e resignação histórica o papel de mestres do invisível. O foco da companhia foi direcionado quase que integralmente para a produção de chassis, estruturas metálicas motorizadas, brutas e altamente duráveis, sobre as quais outras empresas montariam as carrocerias finais para micro-ônibus urbanos e de transporte escolar. Foi uma estratégia comercial brilhante que encontrou seu ápice no desenvolvimento e no sucesso formidável da marca Volare. Mas, no fundo, havia uma ironia existencial profundamente incômoda nessa vitória corporativa. O orgulhoso operário brasileiro, que no passado montava uma máquina inteira do zero, ciente de que o emblema vibrante de sua empresa brilharia sob o sol para o mundo inteiro ver e admirar, agora soldava esqueletos de aço que operariam perpetuamente escondidos debaixo do assoalho. A Agrale tornou-se a força invisível do transporte diário do país, carregando silenciosamente milhões de trabalhadores e estudantes nas grandes metrópoles brasileiras, mas operando quase no absoluto anonimato, relegada aos bastidores da própria indústria pesada que ela, décadas antes, havia ajudado a desbravar. O símbolo máximo dessa nova era de recuo tático e sobrevivência blindada foi o nascimento do Agrale Marroá. Nascido da oportunidade de absorver o espólio tecnológico da antiga Ingessa e da necessidade premente de suprir as Forças Armadas, o Marroá era um veículo utilitário 4x4, essencialmente militar, desenhado sem concessões estéticas para resistir e operar nas condições topográficas e climáticas mais extremas do continente sul-americano. Ele carregava o puro, destilado e antigo DNA da empresa. Era mecanicamente indestrutível, de manutenção espartana, brutal e impecável na lama densa ou na selva amazônica. Ver esses pesados jipes pintados com a tinta fosca verde-oliva saindo regularmente dos portões da fábrica garantia o fluxo de caixa, pagava os credores e mantinha viva a chama da engenharia nacional. Mas para os executivos de cabelos brancos e para os veteranos do chão de fábrica, essas viaturas militares representavam, de certa forma, a pá de cal sobre uma era romântica inesquecível. Eles haviam sobrevivido à aniquilação do livre mercado, sim, mas à custa do sacrifício de sua alma popular. Eles não fabricavam mais o sonho de liberdade do povo trabalhador nas estradas de terra. Fabricavam a necessidade estrita e logística do Estado. O sonho grandioso de motorizar as massas,
de ser o espelho industrial do cidadão comum e do homem do campo brasileiro, havia sido oficialmente e silenciosamente sepultado naquelas linhas de montagem reduzidas, restando para o século XXI apenas o eco de uma batalha épica pela sobrevivência levada às suas últimas e mais extremas consequências. O que resta de um império quando a marcha implacável do tempo e do capital globalizado decide seguir em frente sem ele? Para responder a essa pergunta, basta caminhar pelas ruas marginais e pelos arredores do complexo industrial original da Agrale, em Caxias do Sul, nos dias de hoje. A geografia física do lugar conta, de forma silenciosa e cruel, uma história de retração melancólica. Setores inteiros do Parque Fabril, que nas décadas de 70 e 80 fervilhavam com uma energia vulcânica, operando em 3 turnos ininterruptos para vomitar milhares de veículos no mercado, agora estão submersos em um silêncio pesado, frio e quase sagrado. Os galpões gigantescos de telhados de zinco encardido, antes o epicentro caótico da produção de motocicletas e grandes tratores de massa, foram em grande parte esvaziados, fragmentados ou reconfigurados. Alguns foram alugados para empresas terceirizadas de logística que usam o espaço apenas para estocar caixas silenciosas. Outros permanecem simplesmente trancados, com pesados cadeados, deixados à mercê da poeira acumulada e do avanço lento e inexorável da ferrugem. A luz do sol entra pelas clarabóias sujas e por vidraças muitas vezes trincadas, iluminando feixes de poeira suspensa e revelando manchas escuras de óleo entranhadas profundamente no piso de concreto espesso. As únicas testemunhas físicas de que ali, um dia, repousavam maquinários de estamparia que pesavam dezenas de toneladas. É uma arquitetura construída inteiramente ao redor da ausência. Aquele ruído vital e avassalador, o som estrondoso do aço sendo impiedosamente dobrado sob altíssima pressão, o sibilar constante do ar comprimido, o grito metálico e agudo das furadeiras industriais e o vai e vem frenético das empilhadeiras, o verdadeiro batimento cardíaco econômico da cidade de Caxias do Sul, desapareceu por completo. Em seu lugar, ficou um vácuo acústico desolador que chega a zumbir e incomodar os ouvidos daqueles veteranos que conheceram e viveram a glória febril do passado. Pedaços de correntes velhas pendem de pontes rolantes, estáticas no teto, imóveis como esqueletos de dinossauros de aço, enquanto faixas de segurança, pintadas no chão, agora desbotadas e descascadas, indicam caminhos logísticos para trabalhadores que há muito tempo não cruzam mais aquelas portas. Mas o silêncio mais ensurdecedor e doloroso não emana do maquinário ausente ou dos galpões ociosos. Ele emana das pessoas que não estão mais lá. A verdadeira tragédia do encolhimento da Agrale e do recuo da indústria nacional não está registrada friamente apenas nos balanços financeiros de acionistas ou nas planilhas de market share desidratadas, mas sim na pele curtida, nos calos e na memória de uma geração inteira de metalúrgicos. Hoje, homens de 60, 70 anos, com as mãos grossas, unhas grossas e braços marcados por antigas cicatrizes de solda e fagulhas, reúnem-se nas praças centrais, nos bancos de madeira e nos pequenos cafés de esquina da Serra Gaúcha. Quando a conversa invariavelmente recai sobre a fábrica, pronunciada sempre com um tom de reverência e um F maiúsculo invisível, seus olhos adquirem um brilho complexo, uma mistura indigesta de orgulho profundo por aquilo que construíram e uma dor latejante e não resolvida pelo modo como tudo terminou. Eles se lembram perfeitamente de um tempo em que vestir o pesado macacão de brim, com o logotipo da Agrale bordado no peito, era um passaporte dourado para o respeito social na cidade. Era a garantia inquestionável de que, com a força bruta e a habilidade de seus próprios braços, poderiam comprar suas casas de alvenaria, financiar carros, colocar comida farta na mesa e educar seus filhos com dignidade. Hoje a realidade os esmaga de outra forma. Muitos desses mestres artesãos do aço vivem de aposentadorias achatadas pela inflação ou sobrevivem de pequenos bicos informais de manutenção. Eles são assombrados pela sensação amarga
de que suas habilidades manuais altamente especializadas, forjadas e refinadas ao longo de exaustivas décadas, tornaram-se subitamente inúteis, sumariamente descartadas por um país que tomou a decisão macroeconômica de importar tudo já pronto em contêineres do outro lado do mundo. O vínculo quase familiar, de lealdade tribal, que unia a classe operária à marca foi rasgado de forma irreparável pela força implacável do mercado. Os filhos desses ex-operários não estão mais no chão de fábrica herdando o ofício dos pais. Estão dirigindo por aplicativos de transporte ou trabalhando em telemarketing, desconectados daquela cultura de produção física e tangível. Quando um desses veteranos grisalhos vê um trator vermelho, desgastado trabalhando no campo na beira de uma rodovia, ou ouve o ronco de uma velha motocicleta, elefante fumegante dobrando a esquina, ele não enxerga apenas uma máquina antiga se decompondo. Ele enxerga a si mesmo em sua juventude vibrante. Ele enxerga um Brasil audacioso, ingênuo e trabalhador, que um dia ousou acreditar que poderia caminhar com as próprias pernas. Um sonho de grandeza coletiva e independência tecnológica que, no fim das contas, foi lentamente asfixiado, deixando para trás apenas a saudade sufocante de uma era de ouro inalcançável e imensos corredores vazios que já não tem absolutamente ninguém para preencher. O Brasil, em sua vasta e complexa geografia econômica, abriga um silencioso e melancólico cemitério de sonhos industriais que foram abruptamente abortados. Quem viaja hoje pelas rodovias que cortam o outrora pujante polo metal-mecânico do sul do país, ou explora os antigos eixos fabres do interior paulista, inevitavelmente se depara com uma paisagem assombrada. Através da janela, podem ser vistas as gigantescas carcaças de concreto e aço de dezenas de empresas que ousaram desafiar a ordem global e tentaram, com suor e engenharia local, dominar a tecnologia de ponta. Marcas históricas que um dia ecoaram com um orgulho patriótico ensurdecedor, como Gurgel, Ingesa e FNM, foram impiedosamente varridas do mapa. Elas foram devoradas pela engrenagem mastigadora do livre mercado, esmagadas pela falta de capital ou afogadas pela instabilidade crônica das políticas estatais. Neste vasto cenário de desolação corporativa e ruínas industriais, a Agrale se destaca na história contemporânea como uma anomalia fascinante, resiliente e profundamente paradoxal. Afinal, a Agrale não morreu. Ao contrário de seus pares tombados na guerra comercial, os pesados portões de ferro em Caxias do Sul nunca foram definitivamente trancados com correntes enferrujadas por oficiais de justiça. Nem seus ativos foram inteiramente liquidados em leilões de falência. No entanto, a sobrevivência alcançada pela gigante gaúcha está longe de ser o triunfo heróico e romântico com o qual seus fundadores e operários sonhavam febrilmente nas décadas de 1960 e 1970. Foi uma sobrevivência fria, calculada e brutal, que exigiu a mutilação sistemática de sua própria identidade originária. Hoje, quando um veículo utilitário, a Agrale Marruá, cruza os portões da fábrica rumo às rodovias, recoberto por sua pintura tática verde-oliva fosca e rosnando com a força bruta de um motor desenhado para a guerra e para a lama, ele carrega consigo um simbolismo agridoce. Ele já não representa a democratização da máquina para o pequeno agricultor que cultivava a terra vermelha, nem carrega o espírito de rebeldia do jovem urbano acelerando uma motocicleta nas ruas de São Paulo. O Marruá, embora incontestavelmente formidável e amplamente respeitado pelas forças armadas em vários continentes, roda sobre o asfalto passando muitas vezes em frente aos pavilhões, agora ociosos e silenciosos, de outras fábricas que não tiveram a mesma sorte. Ele é o símbolo supremo da metamorfose final da Agrale. A empresa encontrou seu reduto inexpugnável nos rigorosos contratos governamentais e nas licitações militares. É um nicho altamente especializado que valoriza a durabilidade extrema e a rusticidade absoluta, acima do design refinado ou da conectividade tecnológica, virtudes que sempre definiram o núcleo da montadora. Mas é, inegavelmente, um passo atrás no palco da relevância cultural. A marca que antes ditava o ritmo acelerado das colheitas de uma nação e influenciava a cultura vibrante das ruas,
Agora atende às demandas silenciosas, estritas e invisíveis dos quartéis e das frotas de infraestrutura pesada. A saga épica da Agrale transcende as páginas de um mero relatório corporativo. Ela serve como o mais perfeito, intrincado e doloroso laboratório histórico para se entender a tragédia da industrialização autônoma na América do Sul. A trajetória vertiginosa da montadora não é apenas sobre tratores que desbravaram fronteiras agrícolas, motocicletas icônicas que marcaram uma geração, ou sobre as planilhas tingidas de vermelho pela hiperinflação. É, em sua essência, uma autópsia detalhada sobre os extremos letais das políticas econômicas de uma nação em desenvolvimento que nunca soube proteger seu futuro de forma sustentável. Por longas décadas, a gigantesca e intransponível muralha protecionista da reserva de mercado criou uma estufa artificial e confortável que permitiu à empresa crescer de forma colossal, gerando dezenas de milhares de empregos, mas que também a envenenou lentamente com o vírus da complacência tecnológica e mercadológica. Quando esse escudo protetor foi subitamente arrancado, na década de 1990, por decretos governamentais assinados em gabinetes acarpetados em Brasília, a exposição nua e brutal à radiação de uma concorrência asiática e europeia globalizada, altamente capitalizada e anos-luz mais avançada, quase a incinerou instantaneamente. A Agrale, como tantas outras, pagou o preço máximo e angustiante por ter confiado as bases de seu império a um país que tinha o hábito perverso de mudar as regras vitais do jogo econômico da noite para o dia. No entanto, a verdadeira herança dessa era de ouro inesquecível e de sua subsequente e dolorosa queda não está arquivada nos frios registros do Ministério da Fazenda ou nas análises distantes de economistas da Faria Lima. O legado real, pulsante e imorredouro reside nas mãos calejadas, nos corações e nas memórias fragmentadas da classe trabalhadora da Serra Gaúcha. Para os milhares de homens e mulheres que suaram copiosamente sob os escaldantes telhados de zinco daquela fábrica, a Agrale não era apenas uma empregadora. Ela representava a promessa sagrada e tangível de que o Brasil não estava eternamente condenado a ser apenas uma imensa e submissa fazenda exportadora de commodities primárias. Era a prova viva, ruidosa e feita de aço, de que cérebros, engenharia e braços sul-americanos podiam dominar a complexidade do mundo moderno com excelência. Hoje, as linhas de produção que ainda resistem em Caxias do Sul operam com uma eficiência impressionante, fria e extremamente enxuta, garantindo que o logotipo da empresa continue existindo. Mas a alma romântica, indomável e popular da Agrale, aquela entidade mítica que arrebatava multidões de consumidores apaixonados e gerava um genuíno patriotismo mecânico, já silenciosamente sepultada no passado. A fortaleza de aço sobreviveu aos bombardeios da globalização, mas é, indiscutivelmente, uma fortaleza erguida sobre incontáveis lágrimas de sacrifício, sobre o luto de demissões em massa e sobre a aceitação amarga de seus próprios e incontornáveis limites. Ao olharmos para trás, para o eco daquelas máquinas fenomenais, a história da Agrale nos lembra de forma pungente e indelével. A linha invisível que separa o grande e ousado sonho da independência industrial da dura, fria e nua realidade da sobrevivência comercial é, na esmagadora maioria das vezes, desenhada com o sangue, o suor e a desilusão daqueles que mais acreditaram nela. A história da Agrale nos ensina uma lição implacável sobre o preço do isolamento econômico e o choque inevitável com a realidade global. Por décadas, o Brasil tentou cultivar um oásis industrial murado, acreditando fervorosamente que proteger suas fábricas das tormentas do livre mercado as tornaria invencíveis. No entanto, o protecionismo irrestrito, como testemunhamos nas linhas de montagem agora silenciadas em Caxias do Sul, raramente constrói resiliência verdadeira. Na maioria das vezes, ele forja uma fragilidade perigosa, habilmente disfarçada de grandeza nacional. Quando esses muros finalmente desmoronaram na década de 1990, não foram apenas os motores de dois tempos que falharam,
mas a própria espinha dorsal do sonho de autonomia tecnológica de toda uma nação. Os imensos pavilhões que hoje ecoam, apenas o vazio e a ausência de milhares de operários dispensados, são mais do que meras ruínas de concreto e aço. Eles se erguem como monumentos solenes à ambição de um país em desenvolvimento que tentou, com todas as suas forças, caminhar com as próprias pernas, mas acabou tropeçando na miopia de suas próprias políticas governamentais. A Agrale sobreviveu à tempestade, é verdade, mas sobreviveu como um general ferido que é forçado a se retirar para a segurança estreita e invisível de uma trincheira de nicho, abdicando para sempre da glória de liderar as massas nas estradas e nos vastos campos abertos. A perda mais profunda não foi contabilizada em parcelas de mercado, mas sim naquele orgulho popular visceral de olhar para uma máquina poderosa operando na Terra Vermelha e poder dizer, com o peito estufado: isso foi feito por nós e para nós. Ao observarmos as profundas cicatrizes industriais que marcam o mapa do Brasil contemporâneo, percebemos que cada fábrica reduzida às sombras carrega as indeléveis impressões digitais de milhares de trabalhadores. Homens e mulheres que deram seu suor, sua juventude e sua devoção por um império que o sistema macroeconômico simplesmente não conseguiu sustentar. O aço invariavelmente enferruja e os motores um dia calam, mas o legado humano da nossa indústria exige ser lembrado e compreendido para que as futuras gerações não sejam condenadas a cometer os mesmos trágicos erros. Se esta jornada profunda pelas memórias silenciadas da Agrale e pelos labirintos da história industrial brasileira despertou alguma reflexão em você, por favor, inscreva-se no canal para continuar desbravando nossos próximos documentários. E deixe o seu comentário abaixo. Você, seus pais ou avós viveram essa inesquecível era de ouro das estradas de terra e a sua dolorosa queda? Compartilhe a sua memória conosco. O seu relato é a verdadeira história que constrói este canal.